Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós somos o grupo 5. Nós vamos agora apresentar a biomolécula de carboidrato, né? Vamos trazer um pouco da sua função, como a gente encontra ela no meio ambiente, as suas funções orgânicas, né? Como ela reage no nosso corpo humano, o que que ela produz, o que elas nos fornecem. Primeiramente, qual que é a estrutura do carboidrato, né? O carboidrato nada mais é do que um hidrato de carbono, que também pode ser chamado de açúcar ou lipídio. A sua fórmula empírica, ela é formada de um carbono para dois hidrogênios e um oxigênio. Essa fórmula empírica, porém, nós podemos ter radicais que podem acrescentar nessa fórmula. Por exemplo, o nitrogênio, o fósforo ou o enxofre. Essas biomoléculas são muito abundantes na natureza. Elas são encontradas, assim, a olho nu, porque a gente encontra isso nas árvores, por meio da celulose, né? Porque a gente encontra isso na madeira, nós encontramos na quitina, nós encontramos nas plantas, né? Encontramos no milho, que tem o amido, encontramos em todo o nosso cotidiano. E ela é constituída principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio. E por se tratar de ter um carbono, ele é um composto orgânico. Bem, eu vou falar da definição e da classificação dos carboidratos. Eles podem ser classificados de acordo com o tamanho da sua cadeia e a complexibilidade dela, em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Bem, começando do mais complexo para o menos complexo para o mais complexo, vou começar falando dos monossacarídeos. Os monossacarídeos são carboidratos constituídos por aldoses, que possuem o grupo aldeído, menos CHO, na cadeia, e cetoses, que possuem o grupo funcional cetona, C, ligação dupla O. Eles podem ser classificados de acordo com o número de carbonos na cadeia, como trioses, 3 carbonos, tetrose, 4 carbonos, pentoses, 5 carbonos, hexose, 6 carbonos e heptose, 7 carbonos. Eu peguei 2 exemplos. O principal é a glicose, que é uma aldoexose produzida na fotossíntese, e a segunda é a frutose, que é uma cetoexose encontrada nas frutas. Bem, o segundo, na linha de classificação, é um oligosacarídeo. Bem, os oligosacarídeos correspondem aos carboidratos solúveis, formados por mais de um monossacarídeos unidos por uma ligação oglicósicas. Bem, o grupo é formado por disacarídeos, junção de 2 ou mais monossacarídeos, e trissacarídeos, corresponde à união de 3 ou mais monossacarídeos em uma molécula só. Eu trouxe 2 exemplos também. Um é a maltose, que é um disacarídeo que faz parte do malte da cerveja, e a refinose, que é um trissacarídeo encontrado em alguns alimentos como feijão. Bem, o mais complexo são os polissacarídeos. Os polissacarídeos são grandes polímeros naturais formados por cadeias de monossacarídeos ligados entre si, com uma ligação glicósica, que são ligações covalentes resultantes da condensação de 2 monossacarídeos. Bem, insolúveis em água, os polissacarídeos são carboidratos, também conhecidos como glicanos. E eles sofrem hidrólise. Através da hidrólise, eles liberam um grande número de açúcares menores. E os principais polissacarídeos são o amido, a celulose e o glicogênio. Dentro desse grupo dos polissacarídeos, existem 2 classificações. A primeira é a classificação de acordo com a estrutura, que é o homopolissacarídeo, que tem apenas um tipo de monossacarídeo na ligação. Temos o exemplo da celulose e o glicogênio e o amido, e a heteropolissacarídeo, que apresenta 2 ou mais tipos de monossacarídeo na cadeia. Nós temos o exemplo do ácido hialurônico e da heparina. Bem, agora a classificação de acordo com a cadeia polímera são os polissacarídeos lineares, que a ligação forma uma cadeia linear, como exemplo a celulose,
e os polissacarídeos ramificados, que apresentam uma ligação, uma cadeia lateral ligada à cadeia principal, que é um exemplo dos exemplos aqui é o glicogênio. Agora nós vamos para a classificação nutricional. Os carboidratos são encontrados principalmente nos vegetais, já que são um produto da fotossíntese. Mas também tem o produto de origem animal, como o leite. Bem, agora carboidratos simples e complexos. Os monossacarídeos, também chamados de óseos, são carboidratos mais simples e por isso não sofrem hidrólise. Já os oligosacarídeos e os polissacarídeos correspondem aos óseos, carboidratos complexos que podem se transformar em moléculas menores quando são hidrolisados. Bem, os carboidratos simples sempre são associados a batata frita, bolos e produtos muito industrializados. E os carboidratos complexos são associados a vegetais e pães. Bem, os carboidratos bons e ruins. Essa classificação vem de acordo com o valor nutricional do alimento que contém carboidrato. E vale ressaltar que o carboidrato está no grupo de macronutrientes, junto com a proteína e as gorduras, que são fundamentais para o nosso corpo e nós temos que consumir, já que o nosso corpo não produz. Está falando um pouco sobre a definição química do carboidrato, que eles são denominados polidroxicetonas, que são as cetoses, e a polidroxaldeídos, que são as aldoses. Tanto os aldeídos quanto as cetoses, elas possuem o grupo funcional C-O. Só que o que vai diferenciar uma da outra é que os aldeídos, esse grupamento carbonila, ele é localizado na extremidade da estrutura do carboidrato. E também elas possuem uma hidroxila, que é um OH. Todas elas possuem. E a posição dessa hidroxila que vai definir o nome que esse carboidrato vai receber. Por exemplo, ali, o D-gliceraldeído, porque o OH está do lado direito dela, e o L-gliceraldeído, porque a hidroxila OH está do lado esquerdo. Aqui do grupo dos aldeídos, um exemplo, a glicose. A C-O dela, a ligação carbonila, está na extremidade lá da molécula. E tem alguns outros exemplos, a manose, gulose, idose, galactose. No grupo das cetonas, um exemplo é a frutose, que o grupamento CO, que a C-O dela está localizada no meio da molécula. E aqui tem alguns exemplos de hidroxicetona, eritrulose, ribulose. Bom, eu vou falar um pouco da ligação química, como que ela funciona, né? Existem os monossacarídeos, que é o açúcar simples, ele tem só uma molécula, é o mais comum dentre eles. E para formar os outros, o disacarídeo, o trisacarídeo, vai acontecer uma ligação glicosídica. Isso vai acontecer porque um monossacarídeo vai perder o hidrogênio e do outro lado vai acontecer uma saída de um radical de hidroxila. Isso vai fazer uma junção e vai acontecer a ligação glicosídica. Isso vai formar o disacarídeo, o trisacarídeo e assim por diante. O disacarídeo, ele é formado de 2 monossacarídeos, o trisacarídeo de 3 monossacarídeos e assim vai. Até 20 pode ser considerado oligossacarídeos. Aí passou de 20 moléculas de carboidrato, já pode ser chamado de polissacarídeos. Eu coloquei alguns disacarídeos mais conhecidos, que é a sacarose, encontrada na cana-de-açúcar, glicose mais frutose, a lactose, né, presente no leite, glicose mais galactose, e a maltose, encontrada na cevada, que é 2 junção de glicose. A ligação glicosídica, ela promove a união de 2 monossacarídeos, como eu tinha dito, e ela também pode ser classificada como alfa ou beta. Isso vai depender do lado em que a hidroxila vai se encontrar. Se ela se encontrar de um lado é alfa, e se ela se encontrar de outro lado vai ser chamada de beta. Um exemplo, tem aqui 3 exemplos de ligações glicosídicas. A maltose, por exemplo, ali, são 2 glicoses unidas. Aí a nomenclatura dessa ligação vai definir a posição que vai ocorrer essa ligação. Por exemplo, no carbono 1 da glicose 1, no carbono 4 da outra glicose. Aí vai se unir, vai liberar uma molécula de água
que vai formar a ligação, e o nome dessa ligação vai ser alfa-1,4. Temos outro exemplo, a lactose, que é a união da galactose com a glicose, que são monossacarídeos que vão formar um disacarídeo, que é a lactose. E ocorre também a hidrólise, que vai ocorrer dentro da célula na absorção, que ela vai quebrar essa ligação. Quem vai fazer essa quebra é uma enzima chamada lactase, que vai dividir, né, de novo a lactose em galactose e glicose. Eu sou a Pamela e vou falar um pouco da função dos carboidratos no organismo. Os carboidratos, eles são as biomoléculas mais abundantes na natureza. São as fontes universais de nutrientes para as células, e a glicose é o carboidrato mais importante. Os carboidratos, eles liberam e armazenam energia, mas eles também fazem parte da estrutura extracelular. Participam também de vários processos biológicos, como a transdução de sinal, a interação célula-célula e a endostose. Esses processos, eles podem acontecer com carboidratos conjugados, ou glicoproteínas, glicolipídios, ou com moléculas de carboidrato simples. Eles também participam da composição dos ácidos nucleicos, sendo por meio das pentoses, que do DNA é a desoxirribose e do RNA é a ribose. E também os carboidratos, ele tem um papel importante no reconhecimento do tipo sanguíneo, porque alguns estão presentes na membrana da hemácia, que faz com que isso seja uma característica de um tipo sanguíneo. O tipo A, ele possui carboidrato N-acetil-D-galactosamina. O tipo B, ele possui carboidrato D-galactose, e o tipo O não tem nenhum carboidrato. A degradação e o armazenamento da glicose nas células ocorre de diferentes vias. A degradação ocorre pelo processo chamado de glicólise, em que a quebra da glicose e aí produz duas moléculas de piruvato que depois será degradado para a liberação da glicose. Quando essa glicose ela não é utilizada totalmente, ela é armazenada nos animais na forma de glicogênio no fígado ou nos músculos. Nos vegetais, ela é armazenada na forma de amido. Também nos vegetais, um carboidrato bem importante é a celulose, que está presente na parede celular. E no fungo ou nos artrópodes também tem a actina, que é um carboidrato que está presente no exoesqueleto. Os carboidratos da dieta, que a gente é mais consumido no dia a dia, é o amido, a sacarose e a lactose. E a absorção desses carboidratos pelas células do intestino delgado ocorre depois da hidrólise, que a hidrólise vai ser a quebra das moléculas maiores de carboidrato, transformando elas em moléculas menores, os monossacarídeos. E a absorção dos carboidratos, o metabolismo, na verdade, dos carboidratos, está centrado na glicose, porque esse é um açúcar combustível importante para a maioria dos organismos. Exemplos práticos dos carboidratos a gente encontra facilmente no nosso dia a dia, como a Pamela mesmo já disse, né? A quitina. A quitina, eu acho que nunca teve uma pessoa que nunca brincou de jogar uma cigarra na outra. Aquela estrutura da cigarra que a gente encontra em árvores tem quitina, né? Que lá é principalmente constituído por quitina. Nós encontramos na estrutura dos fungos. Nós vamos encontrar também os carboidratos no leite, né? Que é na questão da lactose e assim por diante. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Por que a gente quis utilizar essa fala? O carboidrato, ele pode ser um polissacarídeo de grande escala e mesmo assim ele pode ter algumas quebras, né? Os olissacarídeos da mesma forma. E quando ocorre as quebras, principalmente por meio da hidrólise, houve uma quebra, mas houve também, quando houve essa quebra, é liberado água, é liberado os compostos que fazem a utilização para o nosso organismo, nesse caso. Então, assim, nada se perde, tudo se transforma. Desabafo, experiência com o EAD.
Bom, eu começo. É bem complicada a questão do EAD. Eu acho que, na minha humilde opinião, não é uma coisa que todo mundo tenha que todo mundo quisesse, né? Porque, assim, quando a gente pensa assim, caramba, eu vou passar na faculdade, aí você sai, nossa, isso no SISU, caramba, eu passei para o FMT, fazer uma coisa presencial, é diferente. Aí a gente está num cenário atual de pandemia, no qual a gente não pode nem conhecer de fato a faculdade, né? Então, assim, é triste. E a questão de como as aulas foram. Eu sou uma pessoa, acredito que muito imatura para lidar com a aula EAD, porque, assim, é uma liberdade e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande, porque você tem as aulas lá, alguns conteúdos são muito longos, até você conseguir destrinchar, revisar as aulas, é bem complicado isso. Então, assim, foi muito complicado conseguir acompanhar o ritmo da aula EAD. Essa é a minha opinião. Mas, assim, quanto à didática, só quando as aulas eram muito compridas que era triste, mas de outra maneira era bem bacana, a gente sentia a interatividade, a questão de acessibilidade, que a gente poderia perguntar, a abertura, então, quanto a isso, teve pontos positivos. Pontos negativos mesmo é a dificuldade de trabalhar com EAD. Essa é a minha opinião. Bem, vou dar minha opinião também. Eu acho que o EAD foi uma experiência nova para todo mundo e trouxe coisas tão boas quanto ruins. Mas a didática foi muito boa, os trabalhos, eu acho que ajudaram muito a gente a esclarecer a função das dúvidas, a entender melhor o conteúdo, ainda mais essa questão de juntar a gente em grupos, porque a gente pode ter pelo menos uma interação com os novos colegas que a gente não pôde conhecer pessoalmente. E eu acho que está indo bem, mesmo que tenha todas as dificuldades do EAD, do ser à distância, dos conteúdos longos, mas está tudo indo certo. Para complementar também sobre o EAD, sobre as aulas práticas, né? Porque não teve, e o que teve foi somente online, e no laboratório é outra coisa, mais fácil para aprender, mais didático, e só sobre a aula prática mesmo. Desde o que começou, né, o início lá em fevereiro, acho que foi do ano passado. Não, nem lembro quando começou ano passado. Agosto do ano passado. Agosto do ano passado. Eu vim me adaptando bem até, só que nessa parte agora, a parte prática, eu tive maior dificuldade, porque eu senti que eu não aprendi direito, porque para mim faltou, parece presencial o negócio, igual o Matheus falou. Tipo, ter lá o laboratório em si. Essa parte para mim foi um pouco mais complicada. Mas em relação ao trabalho em grupo, as outras aulas, eu achei tranquilas também. Tinha mais aulas bem grandes, né? Que aí mais era gravada, então foram boas para, tipo, dava para pausar. Só que eu acho que teve uma aula que foi síncrona. Eu acho que teve umas 2 horas por aí. E essa eu achei bem pesada para ir acompanhando e prestando dúvida, prestando bem atenção na hora. Mas falei, foi tudo bem. Isso que a Pamela falou é bem verdade, que a gente sente falta da aula prática. Eu já fiz aula prática e não tem comparação. Você tá lá e você pegar, você perguntar, conhecer, é outra coisa. Acho que eu senti muita falta disso também. E eu não consegui me adaptar muito bem no EAD. Não é minha praia. Eu prefiro mil vezes ir à faculdade, sentar lá, escrever, estudar. Bem melhor. Para mim, eu achei bem difícil.